E que honra estar aqui com você mais uma vez, na interpretação de mais uma parábola, essa linda e maravilhosa parábola. Essa parábola que vem em um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Porém, é impossível você conhecer essa parábola, que é da ovelha perdida, sem você entender o contexto. E na verdade, independente se você é evangélico, se você é católico, se você é xamanista, se você é espírita, se você é ateu, não tem nenhum problema em relação a esse vídeo. Porque a minha oferta de valor para esse vídeo é impossível chegar até o final desse vídeo sem ter conexão com o seu propósito. Você vai ter uma visão clara sobre qual é o seu propósito e como achá-lo, como identificá-lo, de que forma. Então aproveite a sua oportunidade fantástica para você ter essa visão clara sobre qual é o seu propósito. Então vamos primeiro contextualizar para entender um pouco mais sobre para quem Jesus falava essa parábola. Em qual contexto que Jesus falava? Para quais pessoas e qual a situação que ele vivia? O que ele podia falar e o que ele não podia falar nessa parábola? Então, dentro disso, eu quero trazer aqui a parábola da ovelha perdida, Lucas capítulo 15, versículo 3 a 7. Mas eu quero antecipar um pouquinho. Vamos lá para o versículo 1. Vou ler aqui primeiro, de uma forma bem clara, e vou entrar para analogia na sua vida pessoal, sua vida profissional. E eu te convido aqui agora. Bom, Lucas capítulo 15, versículo 1. Chegaram-se a ele todos os publicanos, pecadores, para o ouvir. Então ali vamos viajar para 2000 anos atrás. Então tinha ali um monte de pecadores, publicanos, onde Jesus estava comendo com eles, pregando, conversando com aqueles pecadores. Comece agora a entender. Aí veio os fariseus e os escribas, que se posicionavam como os doutores da lei, como quem sabia tudo, como os corretos da lei. E murmuravam, dizendo: esse, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Começaram então a julgar Jesus. Aí veio Jesus na sua grande visão sistêmica, que participou de toda a criação do planeta. Mas é muito, muito, muito antes da teoria do Big Bang, que vem aí há 5 milhões de anos. Muito antes disso, Jesus já arquitetava toda a criação do planeta. Então ali nós começamos a verificar o ser mais fantástico e evoluído, visualizando de uma forma tão clara e de uma forma tão específica tudo aquilo ali que ocorria, e ele traz então essa sequência, a sequência aqui de 3 parábolas, e depois vem a 4ª parábola que eu já interpretei também, que é a do mordomo infiel. Mas nessa primeira parábola, que é o motivo de nós estarmos aqui hoje, falando dessa primeira parábola, que é da ovelha perdida. Então, nesse cenário, vejam ali os escribas e os fariseus, então, julgando Jesus por estar conversando com os pecadores. Julgando. Então, ali, ele começa ali no versículo 3, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos lá. E ele propôs essa parábola dizendo, olha só, versículo 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 9
as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida até achá-la. E achando, a coloca nos seus ombros de uma forma jubilosa e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei minha ovelha perdida. E terminou dizendo: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos agora buscar de uma forma muito ampla e de uma forma muito clara aqui para você, para entender sobre propósito. Eu vou pedir então para vocês andarem um pouco mais, quem não estiver seguindo esse canal, o Bento Cash, quem não estiver seguindo aqui esse canal, comece a seguir e faça o seu comentário aqui também para que nós possamos entender como está chegando essa mensagem, porque hoje o nosso objetivo aqui era como se eu estivesse olhando para você agora, como se eu estivesse aqui conversando com você. Então eu gostaria de saber qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade, o que está te impedindo de alcançar os seus sonhos, os seus objetivos e os seus propósitos. E de que forma essa parábola vai poder contribuir de forma clara e segura com você. Tudo bem? Então vamos lá. Então Jesus estava naquela encruzilhada ali, onde os que se diziam os puros, os corretos, as pessoas da lei, criticavam Jesus por estar comendo com os pecadores. E ele trouxe então a parábola, inicialmente a parábola da ovelha perdida, depois ele trouxe a parábola da dracma perdida e depois ele trouxe a parábola do filho pródigo e logo em seguida ele trouxe a parábola do mordomo infiel. Então nós vamos utilizar todas essas parábolas aqui, eu gravei, está aqui no canal, você vai ter a oportunidade de assistir, a oportunidade de acompanhar todas essas parábolas aqui. E eu quero realmente fazer com você uma conexão fantástica de propósito. Mas para entender isso, nós precisamos ampliar um pouquinho a nossa visão. Porque vai depender do seu foco, a forma como você vê e como você percebe. Toda vez que Jesus terminava uma parábola, ele dizia: vejam aqueles que têm olhos de ver. Ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Então, se nós chegarmos agora em um porco e perguntarmos para ele: porco, o que você prefere? Esse balde de lavagem ou essa joia de 4 milhões de dólares? O que o porco prefere? Pelo instinto do porco, pelas prioridades dele, pelo que é mais importante para ele, a joia não tem nenhum significado. Por isso, nós precisamos entender uma ferramenta que eu desenvolvi chamada 3Fs e eu quero compartilhar contigo para entendermos o mecanismo da ovelha perdida. Vamos entender esse mecanismo de forma clara. Vamos lá. Essa ferramenta 3F, primeiro F, fato. Segundo F, filtro. Terceiro F, fidelidade. Então vamos entender de uma forma clara. Todos nós neste mundo, passamos por esses 3 Fs. Se você está roubando, matando, prostituindo, ajudando, inspirando, você passa por esses 3 Fs. Todos nós passamos pelos fatos. Todos nós nascemos, vivemos princípios de forma clara e passamos por isso. Veio de uma gestação, você passou ali aproximadamente 9 meses na gravidez, nasceu, viveu. Quais foram os fatos? Mas aí vem algumas diferenças sobre o fato. Algumas pessoas foram abandonadas pelos pais,
algumas pessoas foram abusadas sexualmente, algumas pessoas passaram por pobreza, ou no meu caso, câncer, ou no meu caso, pai suicida, dificuldades na infância. A minha mãe, ela fazia tarefa escolar debaixo de um poste de luz, porque não tinha energia em casa. Então a mãe dela fazia no estado de Goiás, é claro, é conhecido o dialeto sabão de bola. Sabe o que é isso, sabão de bola? Então a mãe dela fazia sabão de bola, ela colocava na bacia e saía na praça pública para vender. O nível de dificuldade, o nível que passava por isso. Então esse é um fato. São os fatos que a minha mãe vivenciou. Quais são os fatos que você vivenciou? Os fatos que eu convivi. Câncer, pai suicida, problemas na infância, eu escrevia com a mão direita, aprendi a escrever com a mão esquerda. São os fatos. Quais são os fatos? Compartilhe, eu gostaria muito de saber como foi sua infância, como foi sua adolescência e como foi sua fase adulta. São os fatos. Porém, esses fatos te fizeram com que você percebesse a leitura que vai no segundo F, o filtro. Qual o filtro que você teve em relação a esses fatos? Qual a percepção? O filtro é individual. O fato existiu na sua existência, você conviveu com o fato, mas o filtro está relacionado à sua capacidade espiritual. O Napoleão Hill, ele determina que tudo se determina pelo nosso espírito. Então, o seu espírito está diretamente relacionado à sua leitura sobre o filtro. Então, dentro disso, uma vez perguntaram para um jovem, por que você bebe? E ele respondeu, bebo porque meu pai era alcoólatra. Perguntaram para o irmão dele, jovem, e você, por que você não bebe? Eu não bebo porque meu pai era alcoólatra. Então, o mesmo fato, o pai foi alcoólatra, diferentes repercussões eles tiveram no filtro. Então, o filtro é a percepção que você tem sobre o fato. O filtro é a percepção que você tem sobre o fato. Eu estou gravando aqui do Rio de Janeiro. Então, aqui no Rio de Janeiro existe a Cidade Maravilhosa. Mas a Cidade Maravilhosa, ela tem partes que ela é fedida. A Cidade Maravilhosa tem partes que tem muito roubo, é muito perigosa, é muito arriscada. Tem partes que é muito feia na Cidade Maravilhosa, mas tem parte que é linda. Você quer olhar para onde? O seu filtro te permite aonde você vai olhar. O que você vai perceber, qual a percepção que você vai ter, é o seu filtro. Porém, esse filtro faz com que você crie para você algo que já não é mais opcional. Não é mais opcional, porque ali já virou uma regra, que é o terceiro F. O terceiro F não é mais opcional. O terceiro F já foi criado na sua causa. E agora o terceiro F é o efeito. Não existe efeito sem causa. Então o terceiro F é a fidelidade. Você se torna fiel às suas crenças mais profundas. Então, essa fidelidade, ela vem da crença. Então, para aí, nós começamos a entender o quão profundo é essa parábola. Quão profundo é isso? Quão profundo é? Então, quer dizer, para algumas pessoas, eles vão ter dificuldade de entender o que um pai que nos ama e que nos criou, o quanto ele vive e se inspira, porque o filtro é outro. Então, dentro de você interpretar essa parábola, você vai interpretar agora pelo seu filtro. Mas se você for assistir de novo ou ler de novo essa parábola, daqui a 10 anos, você vai ter um outro filtro, uma nova percepção. Então, quer dizer, um pai é capaz de acordar na madrugada, trocar a filha, ou com dificuldade ficar a madrugada inteira sem dormir, porque ele ama o filho.
E não necessariamente ele iria fazer isso caso o filho da vizinha estivesse passando por isso. Às vezes ele não ia nem saber. Ou seja, aquela situação nós precisamos interpretar qual é o contexto. Qual é o contexto disso? Então, aqueles pecadores ali representavam então a ovelha perdida. A ovelha perdida que Jesus, o mestre da humanidade, estava ali resgatando. Então, dentro disso, é tão interessante olharmos por esse ângulo e visualizarmos a maestria das parábolas do Cristo. Como ele arquitetava, como ele criava, com a magnitude do ser, com essa forma de colocar isso. É com outras palavras, se ele falasse, vocês estão me criticando por estar comendo com essa raça impura que vocês julgam. Vocês estão me criticando por isso, mas é muito mais justo para os anjos que estão no céu. Eles dão muito mais valor em resgatar uma ovelha perdida do que as 99 que não se arrependeram. Então, dentro disso ali, ele fez uma analogia àquela situação. Eu prefiro muito mais estar pregando para quem está desenvolvendo uma atitude consciente. Eu estou aqui com eles porque eles querem crescer, eles querem desenvolver. Não vocês que estão nessa arrogância, nessa prepotência, se achando as melhores pessoas. O fato é que o Pai nos ama. Então todas as pessoas um dia, e se você puder gravar isso aqui, anotar e ancorar, porque um dia você vai lembrar disso que eu estou te falando agora. Um dia todos nós seremos anjos. Um dia todos nós seremos anjos. Aí o Osama Bin Laden também. Aí a pessoa que está matando, roubando, e o serial killer X também. Deus ama todos os seres. Até quem está matando. Até quem está roubando. Até quem está passando pela dor, pela dificuldade e pelo problema. E nesse instante nós começamos a entender então de uma forma extraordinária. Uma forma maravilhosa o que foi dito ali naquele momento, para que as pessoas que não conseguiam perceber, Jesus falava então por parábolas que ele não tinha condição de enxergar. Como que vocês estão criticando uma coisa? É como se fosse naquele momento de Jesus, ali com a Maria Madalena, prestes a ser apedrejada, onde um grupo de pessoas que se diziam os bons da situação, como os grandes, pessoas que se diz melhores que os outros, talvez porque tem uma condição financeira melhor, ou tem um momento que ele está vivendo melhor, mesmo sabendo que isso não é dele, que nós somos apenas mordomos infiéis das riquezas da injustiça. É a maior ilusão que tem uma pessoa achar que porque mora no Alphaville, ele é melhor do que o outro. É a maior ilusão do mundo, as pessoas pensarem porque tem mais dinheiro que o outro, ele se torna melhor. Não, é isso. Então, essa ilusão que faz com que ele entre nessa soberba paisagem improdutiva. E isso faz com que ele não olhe realmente o que mais importa. Isso é apenas empréstimo. O seu dinheiro, o seu carro e tudo que você possui é apenas empréstimo. São um empréstimo que Deus te deu. E quando ele fala lá na parábola do mordomo infiel, que eu também traduzi essa parábola que está aqui também no meu canal, e essa parábola, quando ele diz no final da parábola do mordomo infiel, e algo que é uma das frases mais fantásticas que eu mais uso na minha vida, que é: granjeai amigos através das riquezas da injustiça. Porque quando você não estiver mais aqui, você vai precisar desses amigos. Você vai precisar desse bem que você fez. Então, naquele momento ali, nessa sequência de parábolas sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, a parábola do filho pródigo e depois a quarta parábola que vem
do mordomo infiel. E dentro disso, mostrando para nós, mostrando essa capacidade de buscar todos os dias a nossa ovelha que se perdeu. Eu quero começar com essa pergunta, eu quero que você coloque essa pergunta aí agora. Aonde está a minha ovelha perdida? Onde está a minha ovelha perdida? E eu te prometi no início desse vídeo que você ia conectar com o seu propósito. E agora nós vamos começar com esse propósito. O propósito tem uma relação com as maiores debilidades e dificuldades que você passou. Tem uma relação com essas maiores debilidades que você passou. Então, buscar a ovelha perdida é ir fora. Na próxima parábola, que começa a partir do versículo 8, aqui no mesmo Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 15, vai mais um versículo 8, que é da dracma perdida. Porém, a dracma perdida é buscar dentro. Já a ovelha perdida é buscar fora. Então, aqui nós vamos conectar com o propósito com essa sequência de 4 parábolas. Então, uma fala buscar dentro, outra fala buscar fora, outra fala sobre o filho pródigo ou pai pródigo, e a outra fala sobre o mordomo infiel. É impossível você não visualizar isso, e é impossível você não trazer isso. Então vamos lá. O propósito tem uma relação com as suas maiores dificuldades que você passou. Passo 1. Encontre, descubra quais são as maiores debilidades que você passou. Fato, filtro e fidelidade. Quais são os fatos? Então vamos olhar lá. No meu caso, por exemplo, abuso sexual na infância. Câncer, pai suicida. Problemas na infância. Então, quer dizer, olha então esses fatos. Quais foram os fatos? Agora, o filtro. Por que Deus, na sua infinita bondade, permitiu que você passasse por isso? Por que Deus? Eu estava aqui nos estúdios da Formakers, aqui no Rio de Janeiro. Eu acabei de entrevistar um jovem, o João Vitor, de 19 anos. É um jovem cadeirante que nasceu com uma dificuldade física na coluna. E esse jovem é paraolímpico. Esse jovem faz coisas que nem eu, que não tenho essa dificuldade, faço. Então ele pegou o fato, ele nasceu daquela forma, com aquela debilidade. Filtro, qual a leitura? Então o filtro está diretamente relacionado à leitura que você faz sobre o fato. Então aquela leitura. Então o passo 1, identifique o fato. Passo 2, identifique o filtro. Qual é a leitura? É se perguntar no passo 2, por que Deus, na sua infinita bondade, permitiu, olha a palavra, permitiu, que você passasse por isso. Por quê? Por que assim como o João Vitor, assim como a Jéssica, assim como o Paulo Bento, assim como todas as pessoas que passaram por dificuldades, escolheram então servir a Deus? Quando a Bíblia diz o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O que você faz com as adversidades que a vida te proporciona? O que você faz com os problemas? Então ali você começa a identificar o passo 1 do propósito e o passo 2. Ali você começa a entender que o passo 2 está no filtro. Entender exatamente por que você passa por isso. E no passo 3 está relacionado às pessoas. Quem mais passa por essa dificuldade que você passou? No passo 3 você começa a sair de você e entender o propósito tem a ver com o próximo. O propósito tem a ver com o próximo. Se no passo 1 você foi abandonada, no passo 2 você entendeu o filtro do abandono, no passo 3 você começa a entender quais são as pessoas que também foram abandonadas.
Vamos dar o exemplo. Se no passo 1, seus pais foram usuários de drogas. Se no passo 1, os seus pais te abandonaram. Se no passo 1, você foi abusada sexualmente. Se no passo 1, você teve problema com drogas. Se no passo 1, você teve problema qualquer que seja. No passo 2, você vai buscar o filtro, o porquê que isso aconteceu e o que isso significa. Qual o significado disso? Por que Deus permitiu que você passasse por isso? Então, nada é por acaso. Não existe fato fora da gestão divina. Não existe nada que esteja fora da gestão do nosso mestre. Tudo isso está relacionado à sua evolução espiritual. Tudo que nós estamos vivendo está relacionado à sua evolução espiritual. Então, quando você faz essa leitura e se pergunta o que isso quer ensinar, o que isso quer ensinar para as pessoas? Quem mais pode ser beneficiado? Quem mais pode ser beneficiado com os fatos que você passou? Quem mais? Quem mais passa por essa dor? Quem mais vive essa dificuldade? Quem mais vive esse problema? Quem mais? Que antídoto poderoso eu posso usar para levar para essas pessoas? Então ali você começa a verificar que não tem nada, mas nada fora das leis divinas. Então ali existe um momento, uma oportunidade que aquela ovelha se perdeu. Aquela ovelha estava perdida. Mas quando eu vou atrás, porque as 3 parábolas e depois a 4ª parábola, que é do mordomo infiel, tem um fator principal, preponderante nessas 4 parábolas. O fator principal é buscar. Nas 4 palavras, principalmente essas 3 agora, nas 3 agora, que é a ovelha perdida, a dracma e o jovem. Então, nas 4 parábolas, e tem uma relação como uma busca. Então, o propósito não vai ser encontrado assistindo sessão da tarde. O propósito não vai ser encontrado na casinha branca de varanda, em um quintal e uma janela. O propósito não vai ser encontrado dormindo, esperando, o milagre acontecer. Então, o propósito vai ser encontrado na busca. Então, é aqui que você busca a resposta sobre essa pergunta. Onde está escrito a justiça de Deus? Resposta: na consciência. É aqui que você descobre, na consciência. Então você vai, não está escrito na Bíblia, não está escrito na igreja. Você vai na Bíblia, tem de fato a parábola. Você leu ali a parábola, que significa o código. Você pega esse código, você pega essa informação e vai aplicar. Quando você vai aplicar e vai colocar em prática, então vem o sinal que a sua consciência se conecta com o Criador. Isso é individual. Então anote isso. A evolução é individual. A evolução é individual. Então ninguém evolui para o outro. A evolução é individual. Então naquele momento, a necessidade daquele pastor ir buscar aquela ovelha. A necessidade dele buscar, isso é individual, é dele. Então isso foi uma característica dele. E ali representava aquele pastor, o Cristo. Então vamos colocando nomes ali. Aquele pastor era o Cristo. Então ali ele mostrava o seguinte: eu não vou desistir de você. Como ninguém, todos nós, todos, sem exceção, um dia seremos anjos. Sem exceção. Então naquele instante, Jesus já dava então uma grande visão para aqueles homens. Vocês estão criticando baseado em quê? Eles são pecadores em relação a quê?
Então, vocês estão criticando baseado em qual informação? Que informação é essa que vocês buscaram? Que informação é essa? Então, dentro disso, ali no passo 3, é você buscar, então, entender quem mais vai ser beneficiado. O passo 4 é criar um método. Passo 4 para o propósito. Estou falando dos 5 passos do propósito. É impossível, como eu prometi no início desse vídeo, é impossível você não viver esses 5 passos. É impossível. Então, o passo 4 está relacionado a criar um método. Qual é o método? Qual a estratégia? Qual a metodologia que vai auxiliar outras pessoas a ser beneficiadas com a dor que você passou? Como que eles serão beneficiados? De que forma? Porque tem muita gente declarando que quer ajudar pessoas. Mas isso não é meta nenhuma ajudar pessoas. Porque um médico ajuda pessoas, psicólogo ajuda pessoas, terapeuta ajuda pessoas, enfermeira ajuda pessoas, uma prostituta ajuda pessoas. Se você não definir exatamente um método, você não vai ajudar. Não adianta nada falar que você quer fazer isso. Eu tenho uma vontade de criar uma creche. Vai pro inferno. Eu tenho uma vontade de ajudar o outro. Vai pro inferno também. No inferno tá cheio de gente com boa intenção, gente. O lugar mais rico do mundo chama cemitério, que um monte de gente morre lá e deixa as ideias lá. Não adiantou nada. Então, você não pode simplesmente ser essa pessoa que mente para você. Para de ficar falando e comece a produzir. Ali você precisa, no 4º passo, criar o seu método. Qual é o método que vai auxiliar? Qual é o método que vai ajudar? Qual o método que vai auxiliar essas pessoas que estão no passo 3, pessoas? O passo 4 é o método. Criou o seu método, a sua estrutura, através de workshop, através de palestra, através de mentoria, através da sua empresa, através da sua loja. O que você criou? Então, esse método do empreendedorismo, então, quer dizer, vou dar um exemplo claro aqui. No primeiro passo, uma jovem me procurou uma vez e ela teve uma série de problemas e dificuldades de abandono. Então, ela o tempo todo se sentia patinho feio. O tempo todo se sentia um peixinho fora d'água. E ela foi abandonada pelos pais, morou com os avós, que não tinham condição de cuidar e acabava que os tios abusavam sexualmente e ela se sentia sempre um 0 à esquerda. Então, quer dizer, aquilo ali nós fomos buscar os 5 passos. E dentro desses 5 passos ali, no primeiro passo, ela foi trazer essas dificuldades. Esse problema, os fatos que ela viveu. Primeiro passo, o fato. O segundo passo, então, veio o filtro. Qual a percepção? Quando eu fiz a pergunta da segunda etapa para ela, por que Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que você passasse por uma situação como essa? Muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, têm dificuldade com isso quando eu falo, por que Deus permitiu? Mas Deus não fez isso, eu não falei que ele fez, eu estou falando que ele permitiu. Então, por que Deus, na infinita bondade, permitiu que você passasse por isso? Então, aí foi quando ela conseguiu ressignificar e entender. Então, eu vim para ser uma serva, trabalhadora de última hora. E que reconhece uma verdadeira cristã, reconhece um verdadeiro cristão pelas suas obras. É aqui que eu posso, então, contribuir. É aqui que eu posso, então, ajudar. Então, ela descobriu que é através daquela dificuldade que ela passou, que tem uma conexão original, de uma energia vital, que conecta com esse propósito. Então não desperdice, não olhe como algo ruim, não olhe como algo difícil, algo problemático, aquilo que aconteceu na sua vida, porque é aquilo ali que tem uma conexão direta com o motivo da sua existência. E quando ela conseguiu ver isso, uau, foi o grande sacada da vida dela. Nós fomos para o passo 3. E quando chegou no passo 3, nós começamos a perguntar, quem mais passa por isso? Quantas mulheres nesse mundo também se sentem peixinho fora d'água? Quantas mulheres nesse mundo também se sentem vazias?
Quantas mulheres desse mundo estão perdidas como aquela ovelha? Quantas ovelhas estão perdidas? E ela começou a chorar. E muito emocionada, eu aproveitando aquele momento e quis machucar mais um pouquinho. Eu falei, e você no seu egoísmo, no seu vitimismo, deixa a ovelha perdida. Deixa essa ovelha perdida. Até quando? Até quando você vai ficar deixando essas ovelhas perdidas? Até quando? Você vai deixar essas mulheres sofrerem, suicidarem, sentirem abandonadas? Até quando você vai deixar isso? Até quando você vai continuar? E ela ali em prantos, naquele instante, eu fiz uma pergunta para ela. Passo 4. Vamos criar o seu método, a sua mentoria, o seu método onde você possa levar através de palestras, ou workshops, ou empreendedorismo, ou o que for, um trabalho onde você possa inspirar essas mulheres. Vamos criar um método? Passo 4. Criamos esse método. Vamos então para o passo 5. O passo 5 está relacionado à fidelidade, que é o terceiro F. Fato, filtro e fidelidade. Está relacionado à fidelidade. O quanto você precisa ser fiel ao seu método. Fiel ao que você cria. Porque, olha só, disciplina é liberdade. Se você almeja alcançar a disciplina, almeja alcançar a liberdade, você tem que ter disciplina. Então, quer dizer, o sucesso tem a ver com constância. Então, no último passo, que é o 5º passo, exige uma constância muito clara e muito específica sobre o que você se propõe a fazer. Então, você agora provavelmente começa a verificar a analogia entre a ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida e o seu propósito. Aonde está o seu propósito? Fala para mim agora. Aonde está o seu propósito? Fala para mim. Não está na sua ovelha perdida? Quem é a sua ovelha perdida? Fala para mim agora. Quem é a sua ovelha perdida? Sua ovelha perdida são todas as pessoas que precisam da sua luz. Todas as pessoas que precisam de você. Todas as pessoas que Deus confiou em você. Essa possibilidade de estar inspirando, ajudando, contribuindo com essas pessoas, e você está parada, olhando para o seu orgulho, para a sua arrogância, para a sua prepotência, ao invés de estar ajudando as ovelhas perdidas. Acha elas, vai, acha elas, descobre aonde elas estão, vai, acha elas. Acha suas ovelhas. É só você se perguntar, quem mais sofre da dor que eu sofro? Quando meu pai suicidou, eu sofri muito e doía muito. E depois, quando eu descobri um câncer, era jogador de futebol. E em 1998, no Instituto Neurológico de Goiânia, depois da minha cirurgia, o Dr. César de Paula Lucas me disse assim: você nunca mais poderá ser jogador de futebol. Naquele instante eu falei, de novo? Por que sempre que eu estou ganhando alguma coisa eu perco? Por que eu sempre perco? Por que sempre isso? E foi quando eu tive talvez um dos encontros mais fantásticos com Deus. E ele me disse assim: quem disse que você perdeu? Então eu gostaria que você, quando você caísse, e quando você achar que você perdeu, e quando você levar que seja aquele chifre, aquela traição, ou aquela dor, ou aquela dificuldade que você passou, você se perguntasse: quem disse que eu perdi? Porque qual o ângulo que você está olhando? Qual o ângulo que você estava enxergando? Então, naquele ângulo da revolta que eu estava ali no Instituto Neurológico de Goiânia, em 1998, sofrendo porque não mais poderia ser jogador de futebol, e num vitimismo profundo, eu me perguntava por quê? E eu sofria muito com isso. Mas aí, veio aquela conexão divina e me disse: quem disse que você perdeu?
sendo que você, com isso, estará mais perto do seu propósito. Nós queremos, às vezes, ter uma resposta muito clara com a nossa visão. Nós queremos enxergar com a nossa forma de ver o mundo, com a nossa forma, com a nossa soberba paisagem produtiva. E achamos que aquela forma correta que daria certo se eu fosse por esse caminho. Eu daria certo se eu ganhasse mais dinheiro. Eu daria certo se eu tivesse fechado. Então, algumas pessoas de verdade, nós enxergamos vários gurus aqui na internet, vocês vão ver isso. Vários gurus colocando que prosperidade é dinheiro. Prosperidade é ser rico. Prosperidade é ganhar dinheiro. Então, em um mundo onde pintaram isso para você, em um mundo onde falaram que isso é felicidade, todo mundo que não tem isso não é feliz. Logo, essas pessoas continuam, talvez, como muitos processos religiosos do passado, desde a Inquisição e desde vários processos do passado, utilizaram uma forma de manipular a população e as pessoas menos desenvolvidas cognitivamente, intelectualmente. Essas pessoas que foram sabotadas, roubadas, justamente por quem jurava ou achava que detinha um pouquinho mais de poder. Um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de poder sobre essas pessoas. E essas pessoas foram limitadas e simplesmente sofrem por aqui. Através da política do pão e circo, pessoas sofriam constantemente como sofrem até hoje. Quantas mulheres dependentes do marido, quantas mulheres que são vítimas, quantos homens que são dependentes psicologicamente, quantas pessoas que são escravas e não entendem que a ignorância escraviza. Que não entendem, não conseguem ver que o conhecimento liberta. E essa prisão na ignorância vai fazendo com que essas pessoas vivam uma soberba paisagem produtiva. Então, as pessoas acham de verdade que a verdadeira felicidade está nas coisas. E tudo isso são empréstimos. Somos meros usufrutuários de tudo isso. E quando nós não estivermos mais aqui, que é muito próximo, você que está me ouvindo agora, daqui a algum tempo, você já não estará mais aqui. Daqui a algum tempo você não estará mais aqui. Eu estava entrevistando uma pessoa hoje e perguntei para ela o seguinte: quantas gerações você acha que vão lembrar do seu nome? Aí ele me falou o seguinte, é um doutor. Perguntei para ele, quantas gerações você acha que vão lembrar do seu nome? Ele falou, eternamente. Eu falei, ah é? É. Qual é o nome da sua tataravó? Não sei. Ah, tá. Então, por que você não sabe o nome da sua tataravó? Porque não adianta você falar eternamente se eu não tiver comportamento. Porque você não leva de sua avó porque ela foi gente boa. Gente boa não deixa legado. Gente boa não deixa legado. Jesus, em muitos momentos, não foi gente boa, nem um pouquinho. Muitos empresários que deixaram legado, para deixar um legado, tem que ser focado no propósito e não em ser gente boa. Então, o excesso de gentileza, o excesso de gente boa, o excesso de delicadeza, de carinho, de atenção, não substitui a efetividade, o resultado efetivo. Para viver o propósito, você vai ter que abrir mão de coisas. Você vai ter que abrir mão da gente boa, para de ser gente boa. Então você vai ter que entender que só quem governa sabe dizer não. Se você não sabe dizer não, você não vai conseguir viver propósito. Nunca, esquece. Se você não sabe dizer não, você não vai conseguir cumprir o seu propósito nunca. Por exemplo, imagina se você passou em um concurso público. Está há 10 anos com a vida sossegada, tranquila. E essa vida tranquila como funcionário público, e você pro resto da vida com 13º, 14º, aquela tranquilidade com o seu cargo, e recebe ali 30 mil reais como funcionário público. E de repente você se conecta com uma visão de propósito, fala, eu quero mais. Eu quero sair por aí, eu quero levar à luz o conhecimento para as pessoas, eu quero desenvolver pessoas, eu quero levar o conhecimento para as pessoas e
para cumprir o meu propósito, eu preciso sair do meu emprego. Aí você chega na sua mãe, chega no seu pai e nas pessoas que mais te amam. E você fala para sua mãe: mãe, eu estou pensando em abrir mão do meu emprego de 30 mil reais, com 13º, 14º, e que eu sou concursado e nunca mais na vida vou perder esse emprego. E depois vou ser aposentado, vou ter uma vida sossegada, uma casinha branca de varanda e um quintal e uma janela. Mãe, eu estou pensando em sair desse emprego agora, o que a senhora acha? O que você acha que sua mãe vai falar? Sua mãe te ama. O que você acha que sua mãe vai te falar agora? O que você acha que seu pai vai te falar agora? Ah, vai, filho. Vai, segue o seu propósito. Vai seguir pelo mundo. A grande maioria dos pais vai falar: você tá louco? Você tá maluco? Você vai largar o seu emprego, vai trocar? Olha a frase da minha terra, lá do Goiás. Goiânia. Olha a frase. Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Você tá louco fazer isso? Então, o propósito é individual. O propósito é individual. Minha mãe, ela até hoje não me entende por que eu sigo o caminho que eu sigo. Minha melhor amiga, a pessoa mais próxima, a pessoa que eu mais amo conversar nessa vida, minha mãe. A pessoa que eu sinto bem estar conversando, depois da minha esposa, a pessoa que eu mais amo estar conversando nessa vida é minha mãe. Mas é tão fantástico, só que toda vez que a gente conversa, ela gostaria que eu estivesse garantia. E talvez com o concurso público. Não tô falando mal de quem é funcionário público. Não quero falar mal disso. Eu quero apenas te dizer o seguinte: como que o outro vai concordar com o seu propósito, sendo que ele não consegue sentir o que você sente? Gente, o propósito está relacionado ao sentimento. É só você que tem. Se eu não tenho isso, seu pai não tem, sua mãe não tem, como que ele vai poder te dar um feedback? Como que ela vai poder te dar uma orientação? Como que ela vai poder fazer isso? Então é a mesma coisa, fala assim: mãe, estou pensando em ali resgatar aquela ovelha perdida e deixar as 99 aqui. Vocês viram o exemplo? Deixar 99 ovelhas e salvar uma é deixar um emprego de 30 mil reais para ser palestrante, ser trainer, ser mentor, seguir o seu propósito, seguir o seu caminho. Vocês estão entendendo isso? Quem viveu isso foi nada mais, nada menos que Francisco de Assis. Na cidade de Assis, filho de um tecelão rico, no século XI, com muito dinheiro e com muita capacidade, ele olhava aquilo e falava: eu não estou feliz, pai. Eu não estou feliz, mãe. Que adianta? Eu tenho todo esse dinheiro, eu tenho isso, mas e o mundo lá fora? Quando ele saiu, ele começou a ver a pobreza. Ele começou a ver esse mundo que era diferente. Esse mundo diferente da sua realidade. E quando ele viu, ele tomou um choque. Assim como Saulo tomou aquele choque quando viu Jesus e se tornou o apóstolo Paulo. E aquele choque muito grande simboliza essa ovelha perdida. O propósito está na ovelha perdida. Vai, você não vai encontrar o seu propósito enquanto você não buscar a sua ovelha perdida. É ir atrás, é ir ao encontro, vai, move. Você não vai encontrar a ovelha perdida na igreja. Você não vai encontrar a ovelha perdida na Bíblia. A Bíblia e a igreja são codificações que vão te indicar a ovelha perdida. Você entende isso? Que a fé sem obras é morta? Não tem ninguém aqui falando mal de igreja, pelo amor de Deus. Eu estou falando que é algo fantástico para você, para direcionar você para o campo. Porque a fé sem obras é morta. Agora, se você ficar o resto da vida em igreja orando e não fizer nada para o mundo ser melhor, vai para o inferno do mesmo jeito. Então começa agora a conciliar o seguinte, que é sem amor. Quando o apóstolo Paulo traduziu isso de uma forma tão profunda, você pode falar todas as línguas, você pode ser
o bambambam da igreja, você pode ser o pastor que for, você pode ajudar, você pode fazer o que tudo. Sem amor, eu nada seria. Qual é a evidência do amor? Qual o manifesto do amor? A caridade, a ação, o movimento que você faz em prol de alguém. Então, sem caridade, sem ação, sem movimento, sem fazer o mundo de alguém ser melhor. Quantos livros você escreveu? Quantos produtos você criou? Quantos movimentos você fez? O que você tem feito para o mundo ser melhor? Para descobrir essa ovelha perdida. Quantos irmãos estão precisando de você neste mundo? Vai, acorda! Quantas pessoas estão sofrendo agora que precisam que você saia do seu orgulho, que você saia da sua arrogância, que você saia do seu vitimismo e comece então a inspirar essas pessoas. Essas pessoas precisam de inspiração. Essa ovelha é o seu propósito. Encontrar a sua ovelha perdida é encontrar o seu propósito. Eu tenho uma certeza que no 5º passo, que é você manifestar e evidenciar, depois que você criou você criou no 4º passo o seu método, como que eu vou ajudar essas pessoas. Agora no 5º passo é manifestar, é comunicar, anunciar e publicar. Então, o 5º passo é um manifesto. O manifesto é a forma que você comunica. Não adianta nada falar que eu quero ajudar pessoas se você não faz o 5º passo. Não adianta nada falar que você quer ajudar as pessoas se você não faz o 4º passo. Pegue cada passo desse. Eu tenho certeza que se você vivenciar esse passo, sua vida vai ficar muito mais leve. Porque você não vai alimentar somente o corpo. E assim como Francisco de Assis vivia aquele momento, aquela ilusão, ali ele resolveu deixar tudo isso e saiu pelado. E traduziu isso em uma oração fantástica, magnífica e extraordinária. E ele disse assim, para encontrarmos a ovelha perdida. Ele disse assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver trevas, que eu leve a luz. É aqui que nós começamos a entender o que a Bíblia diz. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Se fez sentido para você, coloque agora a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração agora e pergunte para você: quem mais nesse mundo pode ser beneficiado com a dor que eu estou passando agora? Quem mais nesse mundo pode ser beneficiado com a dor que eu estou passando agora? Se você criou uma visão sobre isso, entenda, tem 1 milhão de pessoas precisando disso. Vá, levante a sua candeia, tire essa candeia debaixo do alqueire e coloque ela sobre o candeeiro e vai inspirar mais e mais pessoas. Vamos pro topo? Bora! Até mais!